Salve pessoal, bom dia. Esse vídeo meu aqui vai ser um vídeo resposta ao vídeo do Pirula, o último vídeo que ele fez e que trata da questão do nióbio, no qual ele diz que a questão do nióbio é um hoax, ou seja, uma lenda urbana, uma farsa, uma fraude, um meme que está rolando na internet repetidamente e que não faz sentido, é um absurdo. Bom, eu tenho que confessar que em muitos pontos eu concordo com o Pirula. O trabalho dele, para o curto espaço de tempo que ele disse que teve para fazer esse trabalho, foi um trabalho de excelente qualidade. Né? Ele falou sobre um tema que ele não tem formação, que ele não estudou, né? Que ele desconhece, que é geologia, mineração, economia, política externa, regulamentação dessas atividades e por aí vai. E, assim como ele, eu também não tenho formação nenhuma em geologia, né? Não entendo nada de minerais, de extração de minerais, mineração. Então, minha formação é jurídica. Então, dentro do meu campo de conhecimento, eu vou tentar focar a questão, né? E o risco de falar aqui alguma besteira, claro, vai ser muito grande, né? Imenso. Eu posso falar aqui uma groselha aqui, então por isso que eu já estou pedindo desculpas antecipadamente aí para quem eventualmente escutar uma besteira que eu for falar sobre o assunto. Mas não é porque a gente não entende que a gente fica proibido, né? Senão a gente não poderia falar sobre muitas coisas. Se a gente tivesse que ser formado em tudo, que tivesse que, se especializar em todas as coisas para poder falar, então a coisa ficaria meio complicada. Então eu vou tentar aqui abordar essa questão dentro da medida do possível e tomando muito cuidado, né? Então vamos lá. Primeiro, eu não concordo que a história do nióbio seja uma lorota em absoluto. Eu acho que existe, como eu já falei, muito exagero, mas é um assunto de extrema importância que a gente não pode esquecer, a gente não pode abandonar, deixar de falar sobre ele, a gente tem que ficar atento. E isso porque, se não for interesse nacional do Brasil, pelo menos, nós já temos certeza que é de interesse dos Estados Unidos. Eu concordo com ele, com Pirula, no momento em que ele diz que o contrabando de nióbio não está acontecendo igual o nego está pensando por aí, né? De índio sair com nióbio na mochila, carregando nióbio na mochila, cruzar a fronteira, esse nióbio ir parar nos Estados Unidos da América. Creio que não. Na verdade, o que está acontecendo é o desconhecimento que o Brasil tem com relação à importância estratégica que o nióbio tem para alguns países, especialmente para os Estados Unidos. Por mais que se diga que a extração do nióbio é complicada, que de uma tonelada você consegue tirar e extrair 25 quilos, que se você subir o preço do nióbio, os países consumidores vão deixar de comprar e vão partir para substitutos, vão pesquisar metais que façam o papel do nióbio. Por mais que se diga tudo isso, eu não consigo aceitar o fato de que o nióbio não seja estratégico para os Estados Unidos da América. Se não fosse o vazamento dos documentos diplomáticos norte-americanos através do site Wikileaks, talvez esse hoax que o Pirula está falando, que está rolando por aí, não tivesse acontecendo. Tudo isso só está acontecendo em função do vazamento daqueles documentos diplomáticos. E se fosse realmente uma lorota absoluta, um hoax, uma história, uma lenda urbana, a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, não teria publicado na sua revista, na 7ª edição de sua revista, não teria mencionado a questão do nióbio, exemplificando o caso do nióbio, quando ela fez uma matéria discutindo sobre as infraestruturas críticas dos países. Mas o que significa infraestrutura crítica? Então eu vou dizer para vocês o que significa lendo, né? A portaria número 2, de 8 de fevereiro de 2008, do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, define esse termo, infraestrutura crítica, como sendo o seguinte: instalações, serviços e bens que, se forem interrompidos ou destruídos, provocarão sério impacto social, econômico, político, internacional ou à segurança
nacional. Mas aí você vai falar, não, o que é infraestrutura crítica para o Brasil pode não ser para os Estados Unidos. Aí eu falo, não, você está errado. O conceito de infraestrutura crítica é quase o mesmo em todos os países praticamente. Nos Estados Unidos foi criado em 96, segundo a ABIN, uma comissão de proteção de infraestrutura crítica. Essa comissão de proteção de infraestrutura crítica conceituou infraestrutura crítica como aquela infraestrutura tão vital, a importância dela é tão grande, é uma importância de tal monta, que a sua incapacitação ou a sua destruição seria capaz de levar o país ao caos. Então a infraestrutura crítica, ela é aquele conjunto de bens, sistemas e trabalhos vitais para a segurança nacional, para a saúde pública, para a governabilidade de um país, para a ordem econômica, para a ordem social. Isso a grosso modo. Em 2002, o Congresso americano ele adotou uma outra definição mais abrangente para infraestrutura crítica. Eu vou ler aqui para vocês qual é. Sistemas e recursos, tanto físicos ou virtuais, tão vitais para os Estados Unidos que a incapacidade ou a destruição de tais sistemas e ativos ter um impacto debilitante sobre a segurança econômica nacional, a segurança nacional e a saúde pública ou qualquer combinação desses elementos. As infraestruturas críticas, elas não estão todas concentradas dentro do território do país. Existem as infraestruturas críticas de um país que são externas a ele. Um exemplo que a Agência Brasileira de Inteligência cita é o gás que vem da Rússia. Ele figuraria numa lista de infraestruturas críticas vitais para os países da Europa. Para o Brasil, um exemplo que a ABIN cita é o gás boliviano. É uma infraestrutura crítica do Brasil que está fora do Brasil. Bom, vamos agora para a questão do nióbio, né? O nióbio, ele é uma infraestrutura crítica para os Estados Unidos da América. E nós tomamos conhecimento disso através das cartas diplomáticas, os documentos sigilosos que vazaram através do site Wikileaks. Né? Não sei se o pessoal lembra aí, mas o Wikileaks é um site que vazou mais de 250 mil documentos confidenciais norte-americanos. Então, por mais que o trabalho do Pirula tenha ficado um trabalho elogiável, com argumentos plausíveis, coerentes, lógicos, convincentes, o trabalho do Pirula não responde qual a real importância do nióbio. Primeiro, não convence o argumento de que a extração do nióbio é extremamente difícil e custosa, que de uma tonelada você só consegue extrair 25 quilos. E isso porque existem um monte de outras coisas que são extremamente difíceis de serem exploradas, mas que são exploradas. Um exemplo é o pré-sal. Temos tecnologia para extrair o petróleo a mais de 7 mil metros de profundidade, nós também temos para extrair nióbio de rocha. Isso daí não justifica. Uma outra coisa que o trabalho do Pirula, por melhor que tenha ficado, não consegue explicar muito bem, é por que uma empresa japonesa, em parceria com um fundo de investimento coreano, que representa os interesses chineses, adquiriu 15% da empresa CBMM por quase 2 bilhões de dólares. Ora, se a extração do nióbio é tão difícil, se o nióbio ele é vendido a preço de banana no mercado internacional, por que pagariam tão caro por apenas 15% de uma empresa que explora nióbio no Brasil, na região de Araxás? Os 100% das ações da CBMM estão avaliadas hoje em 28 bilhões de dólares, sendo que a arrecadação anual do estado de Minas Gerais é de 32 bilhões de reais. O valor das ações da CBMM é quase o dobro da arrecadação anual
do estado de Minas Gerais. E para a exploração de um minério que é vendido a preço de banana, nada explica uma valorização tão alta de uma empresa que explora lixo, que explora terra, que explora areia, como nos faz pensar a matéria que o Pirula fez. Essa outra falha do Pirula foi ter baseado, a pesquisa dele, as conclusões que ele tirou dessa pesquisa, unicamente em dados obtidos aqui a partir de órgãos oficiais aqui do governo brasileiro. Então, e também informações que ele obteve com amigos dele, que são da área específica de geologia e mineralogia, engenharia e tal. Bom, o Pirula, ele pecou em não procurar saber quais são os estudos, os projetos que estão sendo desenvolvidos em outros países, especialmente nos Estados Unidos. Existem pesquisas, existem estudos, existem projetos que nós desconhecemos. Então nós não sabemos exatamente qual o real valor do nióbio daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, daqui a 20, 30 anos. Então esse foi mais um erro, assim, uma falha, não diria um erro, Foi uma coisa que faltou na pesquisa que ele fez. Talvez se ele tivesse procurado saber mais sobre isso, a pesquisa dele talvez até tivesse levado a uma conclusão diversa, a uma conclusão de que existem coisas que nós não sabemos e de que não é um hoax, que não é uma boataria. Cara, tem documento diplomático dizendo que é de interesse dos Estados Unidos o nióbio do Brasil. Bom, isso aqui que eu estou mostrando para vocês é um supercondutor, O nióbio, as ligas de nióbio podem ser utilizadas para isso também. Isso é um experimento. Você está vendo o material lá, o supercondutor? Ele está praticamente levitando dentro de um campo magnético. Talvez essa tecnologia, que necessita de nióbio e de outros materiais, ela seja aí a grande solução para a questão energética. Como você vê ali, o gasto de energia necessário para fazer aquilo ali se movimentar é mínimo. Ele está praticamente levitando. A única coisa que vai fazer ele parar vai ser o atrito do ar. Então, por nós não sabermos quais são os projetos, os estudos que estão sendo desenvolvidos no exterior, nós não sabemos ainda também qual é o real valor do nióbio que nós possuímos. Então, fica difícil a gente afirmar que o papo do nióbio é um hoax, Especialmente quando figura o nióbio entre uma das infraestruturas críticas dos Estados Unidos. A gente não pode afirmar. Então eu acho que foi um erro, um exagero. Eu acho que o Pirula ali ele foi precipitado em chegar a essa conclusão. Bom, gente, é isso aí. Eu vou terminar o vídeo, ele está ficando um pouco longo, A qualidade dele não deve estar muito boa, o som não deve estar legal. Estou falando aqui de um headphone, não tem filtro, não tem caixa de som nem nada. A câmera é webcam mesmo do laptop. Não entendo muito de edição de vídeo, tanto que tive que aproximar o webcam do outro monitor para poder mostrar a vocês aquelas imagens. Vou deixar os links e as fontes aí embaixo. Espero que o Pirula, se assistir o meu vídeo, que eu acho muito difícil, não fique chateado aí com os pontos que eu apontei aí no vídeo dele, que eu achei que foram falhos e tal, que ele deixou a desejar. O trabalho dele, no geral, ficou muito bom, muito bem detalhado. E é isso aí, um grande abraço, e é domingo e vamos aproveitar o dia.